estamos estudando o livro do Timothy Keller, né, a Igreja Centrada, e hoje nós vamos ver o capítulo que fala sobre a redenção e a cidade. Eu separei alguns pontos que eu achei relevante estarmos, né, refletindo nesta manhã, e na aula anterior nós vimos que o povo de Israel ele foi levado cativo, né, para a Babilônia. E a gente vai ver na aula de hoje como que esse modelo exílico, né, o exílio, o que seria o exílio? Estar afastado, né, da sua cidade, do seu país natal, geralmente é por prisão, né, ou mesmo dentro da sua própria casa, enfim, mas você está afastado do seu povo, das pessoas, né, enfim. Então a gente vai ver como que esse modelo exílico do povo de Israel na Babilônia se relaciona com a cidade do Novo Testamento e ainda hoje, né, e como Deus também vai resolver essa tensão da cidade no fim dos tempos. Como eu falei, alguns pontos me chamaram a atenção nesse capítulo. Um deles é quando o autor do livro diz que nós cristãos somos comunidades de seguidores que são cidade de Deus dentro de cada cidade terrena, né? Então, nós formamos uma comunidade, né, como se fôssemos uma cidade de Deus dentro da cidade terrena, dentro da cidade que nós vivemos, né, neste mundo, na verdade. E aí, isso me chamou a atenção quando também ele diz que usa até os termos que Pedro e Tiago usaram nos seus textos, né, e Tiago usa o termo dispersão, né? E Pedro usa o termo peregrinos, né? Nós temos costume de dizer que nós somos estrangeiros, que nós somos peregrinos nesta terra, né? Que esse mundo, nosso mundo não é aqui. Isso é uma verdade, né? Nós não somos deste mundo, né? Ansiamos aí os novos céus e as novas terras. Mas ele diz que nós formamos uma cidade dentro dessa cidade, que nós não estamos simplesmente atravessando a cidade terrena, né? O que isso quer dizer? Que nós devemos sim estarmos envolvidos com a cidade, estarmos envolvidos com a cultura da nossa cidade e influenciar a nossa cidade, né? O lugar em que a gente está, o lugar que a gente habita, né? E ele ainda ressalta que os judeus, né, o povo de Israel lá na Babilônia, deveriam se envolver totalmente no dia a dia da cidade, trabalhando nela e orando por ela, né, sem adotar a cultura da Babilônia, nem perder a sua identidade como povo santo de Deus. Então, muitos cristãos acham que nós não devemos nos envolver com a cidade, né? Que nós devemos ser um povo à parte. Isso é muito complicado, irmãos, porque nós estamos aqui para fazer a diferença, né? Como o próprio Senhor nos orienta muitas vezes na Bíblia, nós devemos deixar nossas boas obras refletirem, né? As nossas boas obras, elas devem brilhar, mas como a própria Bíblia já diz, nós não devemos nos influenciar com esse mundo, né? Nós não devemos tomar a forma deste mundo, mas nós devemos influenciar este mundo. Então, que a gente esteja aqui de alguma forma mostrando as nossas boas obras, né? E ele coloca também que algumas diferenças da igreja, né, para o povo na Babilônia naquela época. O povo babilônico também deveria, o povo judeu, deveria se multiplicar na Babilônia, né, crescer na cidade pagã, né? E nós também, enquanto igreja, devemos também estar crescendo, né? Como que isso acontece? Através do evangelismo e do discipulado. Então, na nossa cidade, no lugar em que a gente habita, a gente tem que estar crescendo, né? Então, uma dessas estratégias é o evangelismo e o discipulado.
Outra diferença que ele coloca também é em relação às práticas da cultura em que vivemos, né? No Antigo e no Novo Testamento haviam várias questões relacionadas a estar sentado, né, com os pecadores, estar se alimentando com esse povo. Tinha algumas práticas em relação a comer sem lavar as mãos, enfim. Com Jesus, nós vamos ver que há uma quebra de paradigma, né? Porque Jesus ele senta para comer com os cobradores de impostos e os pecadores, né? Então, mas ele fazia isso por quê? Porque era uma estratégia de ministério, né? Porque não tem como a gente alcançar aqueles que precisam sem a gente estar perto desses que precisam, né? A gente não pode nos deixar influenciar por eles, pelos pecadores, né? Mas nós devemos sim estar em contato de alguma forma para que a gente possa influenciar esses que precisam ser alcançados, né? Então a gente tem que de alguma forma estar envolvido sim com a nossa cidade, estar envolvida com a cultura da nossa cidade, né? E ele vai apresentar também outro ponto que eu achei bem interessante, que é em relação aos tipos de missão no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E a gente olha e tem uma impressão de que no Antigo Testamento não acontecia a questão da missão, né? Do levar Deus para as pessoas. Mas ele coloca que no Antigo Testamento esse movimento missionário ele era centrípeto. O que isso quer dizer? Era um movimento de fora para dentro, né? O povo ele é chamado para ver, ele é chamado para entrar e adorar a Deus, né? O tabernáculo, né? O templo, enfim. E aí no Novo Testamento ele já coloca que é um movimento centrífugo. As donas de casa aí devem se familiarizar com esse termo, né? Porque lá na máquina de lavar tem a função centrífuga. E o que isso quer dizer? O que é centrifugar? É tirar a água da roupa, né? Fazer aquele movimento de secagem da roupa, quase secagem. E esse movimento joga a água de dentro para fora, né? Então esse é o movimento que a gente vai observar no Novo Testamento, o movimento centrífugo, né? O povo ele é enviado a proclamar o evangelho pelo mundo, né? Sair, como se hoje a gente usa o termo, né? Sair das quatro paredes, né? Ir pelas cidades. E aí a gente vai ver o ministério urbano na igreja primitiva, né? Todas as cidades do mundo passam a ser alvos precípios, ou seja, alvos essenciais, importantes da missão de Deus. E a gente vai ver o destaque para o ministério de Paulo em Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante naquela época, porque por lá passavam todas as pessoas. Era para lá que as pessoas iam quando queriam assistir a jogos, era para lá que as pessoas iam quando queriam comprar alguma coisa. Enfim, havia um movimento e era uma cidade que recebia diferentes tipos de pessoa, né? Então, Éfeso, o ministério de Paulo em Éfeso é um exemplo de um ministério urbano, né? Porque ao alcançar a cidade de Éfeso, Paulo alcançou todos os segmentos da sociedade, né? E nos mostra que podemos alcançar a região e sociedade à volta, né? E os cristãos daquela época do Novo Testamento, eles alcançaram diferentes elites, né? Diferentes segmentos da sociedade. Conquistaram tanto as elites quanto os pobres, né? E aí na lição ele até coloca uma questão, né, para a gente pensar se hoje nossas igrejas têm feito esse movimento também de alcançar os pobres, ou a igreja ainda, assim como o restante da sociedade, tem deixado os pobres à margem da sociedade, né? Tem deixado os pobres fora até mesmo do amor, de ser alcançados pelo amor de Deus. Então é algo para a gente estar pensando, né? E aí ele vai praticamente terminar o seu capítulo,
falando sobre o mandato cultural. O que seria o mandato cultural? É a ordem que Deus deu para Adão e Eva de cultivar, de dominar a terra. A gente vai ver isso lá em Gênesis 1:28, né? Então, deram o nome a essa ordem que Deus deu para Adão e Eva de mandato cultural, né? E aí ele vai falar sobre a questão da jardinagem, né? Que foi a primeira profissão do ser humano, e que Adão, e ele vai falar da falha, né, de Adão e Eva de não conseguirem concluir com perfeição, de acordo com o projeto de Deus, esse cultivo da terra, né? E aí a jardinagem é colocada como a primeira profissão, e me fez pensar também sobre a questão das nossas profissões, né? As profissões que nós escolhemos seguir, o que Deus nos direcionou a seguir, elas devem ser usadas também para, de alguma forma, desenvolver a cultura do céu nessa terra, né? Porque a gente tem o costume de separar uma coisa da outra, né? A nossa vida espiritual, nossa vida cristã, da nossa vida secular. E a gente não deve fazer isso. A gente deve usar a nossa vida secular para alcançar as vidas. De alguma forma, usar a nossa profissão, né, para espalhar o reino de Deus nessa terra, né? E aí, como que Deus ele vai apresentar aí como que Deus vai solucionar toda essa tensão, toda essa questão, né? Com a falha do primeiro Adão, a gente vai ter Jesus, que ele coloca aí como o segundo Adão, ele não, né? A própria Bíblia coloca como o segundo Adão, que vai vir para salvar, né, essa terra, né? Cumprir a ordem dada ao primeiro Adão, salvando o povo, dominando a terra, edificando uma civilização que honrará ao Pai, o novo céu e a nova terra, né? E aí, para a gente estar concluindo, que as nossas vidas, né, que nós sejamos como jardineiros, já que a cidade aí está, o mundo está aí para ser cultivado, que nós sejamos esses jardineiros, né, que cultivam a terra espalhando o amor de Deus, né, e ao mesmo tempo que sejamos flores, né, com um bom perfume, que exala o bom perfume do Senhor. Eu até coloquei aí, né, porque para os que estão perecendo somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? 2 Coríntios 2:14-16. Então, que possamos estar refletindo sobre isso, que possamos estar assumindo o nosso papel e estarmos cultivando essa cidade, né? E não nos influenciando com a cultura da nossa cidade, do mundo, mas transbordando da cultura do céu. Amém. Fiquem com Deus. Amém.